E aí, pessoal, beleza? Eu falei para vocês, eu peço que vocês façam a leitura do que é vestígio, porque é importantíssimo, é basicamente o que vai ser preservado ali na cadeia de custódia. E aí nós temos o 158B, que vai falar das etapas. O primeiro de tudo é o reconhecimento. Opa, houve um tiroteio, parece que morreu alguém. Eu vou averiguar se ali de fato é uma cena de crime, vou reconhecer. É uma cena de crime, isolo. E aí, professor, isolar quem? Eu vou isolar, via de regra, o ambiente, que pode ser o ambiente imediato mesmo, sei lá, onde a sala, o quarto, o lugar onde o cidadão está lá, o corpo estirado, por exemplo. Ou então, aquele local onde eu tenho, por exemplo, os pretextos para a fabricação de droga. Então, ali é o ambiente imediato. Ambiente imediato é o local com conexão geográfica. Então, vamos supor, o cidadão matou uma pessoa e saiu correndo pelo jardim, deixando lá toda a roupa, sei lá, a arma do crime, evidências, pegadas. Ali ainda é o ambiente imediato, porque já está um pouco mais longe de onde aconteceu de fato o crime, mas que pode ter evidências, tá bom? E, meus amigos, tem que ter a conexão geográfica, porque se não tiver, é o chamado ambiente relacionado. Então vamos voltar àquele exemplo que eu dei no bloco passado. A blitz foi lá, parou e encontrou um corpo dentro do veículo. E aí, professor? Ok, a cena do crime não é ali não é o ambiente imediato nem imediato, na verdade é relacionado. Ali tem o corpo da vítima, mas provavelmente ele não morreu ali. Sei lá, tem 3, 4 tiros, tá sem sangue, alguma coisa do tipo, dá para saber que não foi ali, mas tem evidências. Ou então vamos supor que é decretada uma busca e apreensão em determinado local e se vai até o apartamento do possível assassino, se acha roupas e arma do crime. Então ali pode ser considerado um ambiente relacionado, tá bom? As próximas fases, pessoal, a fixação, que aí de novo, assistindo lá o CSI, é aquela fotografia, o registro, as anotações, o relatório, tudo que vai mostrar como que aquela evidência estava naquele local de onde ela foi colhida, tá bom? Então, antes de coletar, eu registro, eu faço a fixação daquele momento. O exemplo melhor é a fotografia da evidência no lugar onde ele estava. A evidência, as gotas de sangue lá, sei lá o que, tá bom? Coleta, agora sim, eu vou remover. Assim que eu removi, o ideal é eu acondicionar, via de regra, em locais separados para cada uma das evidências e com lacres. E que cada um desses lacres sejam registrados. Tá bom? Sempre que alguém for lá abrir para fazer um exame, ele retira o lacre, documenta que retirou o lacre, depois que ele terminar de fazer sua pesquisa, ele coloca novamente em um novo recipiente, lacrado com um registro, com tudo, dizendo na hora que ele lacrou, o que foi que ele fez, etc. Além do mais, pessoal, acondicionamento. Eu vou colocar em um lugar onde aquela evidência não vai ser perdida, não vai ser roubada, não vai ser extraviada, e algumas delas, inclusive, que não sejam perdidas pela deterioração, como, por exemplo, a gota de sangue. A gota de sangue vai ter uma validade ali para poder extrair, possivelmente, um DNA. Depois disso, vai se perder, as células vão morrer, talvez eu não consiga. Então, eu tenho que acondicionar de uma maneira interessante. Ou então, vamos supor, eu fiz uma apreensão de drogas. Aquelas drogas, dependendo da quantidade, vale a pena para uma organização criminosa tentar conseguir de volta. Então, eu tenho que colocar em um lugar seguro. Transporte, professor. Transporte é sempre que eu for trasladar a evidência de um lado para o outro. Recebimento, professor. Recebimento é aquele cidadão que vai fazer o exame que está dizendo que vai receber, ou aquele que vai arquivar, avisar que está arquivando naquele momento, naquele local, naquelas condições. Armazenamento, professor. Olha, eu recebi, eu sou responsável por isso, eu sou um agente de segurança pública designado para isso, um arquivista, sei lá o que, e agora eu vou levar para o lugar onde ele vai ser armazenado, tá bom? E descarte, no final das contas, já consegui provar tudo que eu queria, ou se perdeu, alguma coisa do tipo, eu vou agora, sei lá, uma droga, tem que ser incinerada via de regra, tá bom? Mas só depois que aquela evidência, via de regra, já cumpriu o seu porquê de ter sido coletada. Além do mais, pessoal, quais são as consequências da inobservância da cadeia de custódia?
Então, HC 160.662, anterior ao pacote anticrimes, o STJ reconheceu que, olha, desapareceu a parte da interceptação telefônica. Ninguém agora consegue me provar que o restante que ficou não foi adulterado também, logo eu não posso usar a prova. Então, descumpriu a cadeia de custódia, via de regra, você estará encaminhando aquela evidência à sua inutilidade. Além do mais, ainda o STJ no RESP 1.795.341 declarou a nulidade da prova. Vamos lá, eu não vou ter muito tempo para explicar para vocês, mas entendam. Uma coisa é a exclusão da prova, outra coisa é a nulidade da prova. E aí o STJ e o STF vão ter que decidir qual é a consequência final. Por quê, professor? Porque uma coisa é dizer, olha, essa prova aqui eu não posso utilizar. Agora, o que derivou dela pode ser que ainda seja servível. Se eu declarar a nulidade, eu tenho que tirar ela e tudo que veio dela para a prova, tá bom? Então, uma coisa é excluir aquela evidência, outra coisa é dizer que ela é nula. E aí, se ela é nula, nada que veio dela poderá ser utilizado. Então, vamos ver o que é que os nossos tribunais superiores vão decidir agora que foi legalizado e não quando a gente tinha apenas uma resolução, tá bom? No mais, e aí é bem procedimental mesmo, pessoal, peço que leiam os artigos 158C a 158F. Vamos lá, pessoal. Próximo assunto, vedação à decretação de medidas cautelares de ofício. Pessoal, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que eu falei para vocês do nosso sistema acusatório. Então, via de regra, meus amigos, e aí principalmente quando for contrário ao interesse do investigado, contrário ao interesse do réu, o juiz não pode agir de ofício. A gente tem visto bastante isso, tá bom? Então vamos lá. Na redação antiga do artigo 282, parágrafo 2º e 311, o juiz poderia tomar medidas cautelares de ofício quando da fase processual. Na fase processual ele não seria mero espectador, poderia agir. Contudo, pessoal, ambos os dispositivos, isso aqui não é interpretação não, foi removida a expressão de ofício no intuito de trazer mais garantias à imparcialidade do juiz, tá bom? De qualquer modo, entende-se que era impossível medidas cautelares de ofício na fase investigatória, não era polêmico, não tinha, se tinha alguma doutrina contrária, não tinha voz ativa, salvo, olha aqui, salvo o artigo 20 da Lei Maria da Penha. E aí, vamos lá, o juiz que tomasse notícia de um crime contra a mulher no âmbito da família ou do ambiente doméstico, poderia tomar medidas cautelares contrário ao investigado. Pessoal, o professor Renato Brasileiro fala, e não está sozinho, e eu concordo com ele, que esse tipo de situação, onde a Lei Maria da Penha é diferente de todo o demais, não pode perdurar sob risco de criação de um direito penal do inimigo. Claro, meus amigos, eu não vou dizer que não seja grave, eu não vou dizer que não seja um câncer na nossa sociedade, ainda hoje a gente ainda lidar com agressão contra as mulheres, simplesmente por serem mulheres, mas ainda no âmbito do domicílio, da família, onde essas mulheres, como pessoas, deviam estar melhor seguras contra a sociedade. Então, sim, é abominável esse tipo de crime. Mas, se a gente está caminhando com um sistema acusatório cada vez mais puro, cada vez mais longe da ordalha, não se pode criar direito penal do inimigo contra quem quer que seja. Contra quem quer que seja. Às vezes, tem um professor do sexo masculino defendendo isso aqui, perca a importância, o peso de se dizer, ainda mais citando outro professor, outro homem. Mas, pessoal, eu peço que sempre nesses momentos de crítica, tentem se colocar no lugar do investigado. Imaginem aquilo que você sabe que é direito de todo mundo que está sendo privado seu. Ah, professor, mas aí a Lei Maria da Penha, o cidadão, a lei está lá, a gente não pode argumentar que não sabe, aplica-se contra ele. Pessoal, é polêmico.
essa interpretação não estaria ali respaldada pela LINDB. A LINDB vai dizer que, olha, só revoga a lei se for do mesmo grau hierárquico, ou então a específica revoga a geral, mas a geral não revoga a específica. É a Lei Maria da Penha, não houve revogação expressa desse dispositivo, ele continua existindo. Nossa doutrina e nossa jurisprudência vão construir uma decisão no futuro. É bem possível que, diante da necessidade de tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, se desenvolva doutrinas fortes e talvez até decisões judiciais contundentes no intuito de não afastar o artigo 20 da Lei Maria da Penha, mas, com todo respeito, eu concordo com o professor Renato Brasileiro que, sob o risco de criarmos um direito penal do inimigo, não se pode mais entender que o juiz deve atuar de ofício, qualquer que seja o crime. Ele não pode nos crimes hediondos, ele não pode, então também não poderia na Lei Maria da Penha, tá bom? A vedação alcança, inclusive, meus amigos, cautelares pessoais, patrimoniais e probatórias. Então, olha, eu quero uma cautelar aqui de escuta telefônica. O juiz não poderia determinar de ofício. Eu quero bloquear os bens porque, se ele realmente for criminoso, eu quero devolver para o poder público patrimonial. Pessoal, eu quero uma prisão cautelar, uma prisão provisória, estão entendendo? Então, todas essas cautelares. E, por fim, importante, havendo a provocação do juiz, aí sim, olha, entendam, existe o princípio da fungibilidade. Se o Ministério Público pediu, por exemplo, o uso de uma tornozeleira e, diante dos fatos, o juiz entende que é mais correto uma prisão preventiva, ele poderia fazê-lo, tá bom? Então, vamos com calma, claro que vai ter vozes dissonantes, mas, diante do princípio da fungibilidade, possivelmente o juiz poderia escolher uma diferente, mais grave ou mais amena. Vamos continuar estudando, porque tem parágrafos que podem colocar essa interpretação do professor em xeque no próximo bloco, tá bom? Até já!